O indiciamento de Bolsonaro. A Polícia Federal encerrou o processo de investigação a respeito dos pretensos crimes que Bolsonaro cometeu. O indiciamento agora é encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que é a instância superior do Ministério Público, que vai analisar as provas, testemunhas e aí formalizar a denúncia e encaminhar ao Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro tem duas opções. Ou ele cai na turma de 5 membros, dos quais o presidente é o Moraes, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Zanini, o Dino e a Carmen Lúcia. Nada favorável a Bolsonaro. Ou ele cai no colegiado, que são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, ele está sendo indiciado por 3 crimes. O da vacina, né, que pode pegar no mínimo 6 anos de cadeia, a questão das joias e o último, que é a questão do 8 de janeiro. Bom, a situação de Bolsonaro é extremamente complexa, difícil, e ele sabe disso. Os órgãos da justiça estão tomando o maior cuidado em fazer a coisa com bastante parcimônia, com bastante imparcialidade, amplo direito de defesa, para que Bolsonaro possa realmente, a gente ter, né, nesse processo, um processo mais limpo, mais transparente do que foi o do Lula. As circunstâncias que o levam a esse processo são as mais conhecidas pela sociedade, né? Os últimos depoimentos do seu ajudante de ordens realmente comprovam que houve um envolvimento de Bolsonaro na questão da venda das joias. Esse que foi o problema. Bolsonaro sabe disso, tem noção do que aconteceu e ele está fazendo campanha política. E aí um problema sério, porque tem alguns candidatos que querem apenas o nome dele, mas não ao lado da sua fotografia. O que demonstra que o processo de mito de Bolsonaro está ficando restrito apenas aos radicais, aqueles que realmente são difíceis de mudar de opinião. Mas a grande maioria dos bolsonaristas que acreditaram nele, me parece que diminuiu muito. E o fato relevante, pelo menos constatado por mim, diante de outras pessoas, é a respeito da fuga que ele foi para os Estados Unidos. Isso foi imperdoável. Ele que fez tudo aquilo, no fim ele foge para os Estados Unidos, né? Isso pegou muito mal. Então, na questão política, principalmente em São Paulo, né, o apoio de Bolsonaro ao Ricardo Nunes tem causado assim, um certo desconforto ao Ricardo, que está com dificuldade de levá-lo para o palanque. Ou seja, Bolsonaro está, de uma certa forma, perdendo a sua luminosidade, a sua luz. A presença do Silas Malafaia também tem, de uma certa forma, o afastado daquele momento histórico da criação do mito, né? Um mito realmente de pés de barro, que na verdade não se sustentou e nem vai se sustentar. Mas vamos esperar, né, esse desfecho pelo Supremo Tribunal Federal, que deverá ocorrer após as eleições de outubro. Porque uma decisão antes das eleições é o que ele gostaria, de se transformar em vítima e isso, de uma certa forma, apoiar os candidatos do PL. Bom, o que está feliz da vida, sorrindo, capa de revista, é o Waldemar da Costa Neto,
porque o PL vai receber R$ 1 bilhão de nós, contribuintes, para fazer a campanha política dele, PL, porque é ele que distribui as verbas. Então, o PL está com a faca e o queijo na mão, usando do resto que sobra de Bolsonaro. Bolsonaro não está ok.